Biodiversidade, impactos ambientais e atropelamento de fauna silvestre no Brasil. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Hoje eu vou apresentar para vocês uma palestra sobre biodiversidade e atropelamento de fauna silvestre nas rodovias e ferrovias brasileiras. Mas eu vou começar me apresentando para a gente poder ir contextualizando o assunto. Me chamo Gabriel Marcos, tenho 18 anos, estou no primeiro período de Medicina Veterinária na UFLA, Universidade Federal de Lavras. A minha turma ela foi dividida em grupos para a matéria de Ecologia, do professor Alex Bajer. Ele é fundador do aplicativo Sistema Urubu e atual coordenador do CBEE, que é o Centro Brasileiro de Estudo e Ecologia de Estradas, a gente vai falar bastante deles, da Universidade Federal de Lavras. Eu e meu grupo, a gente criou um Instagram chamado @ecoestradas, vale a pena lá seguir a gente está postando sobre atropelamento de fauna, e também estamos fazendo palestras, tanto virtuais quanto presenciais, a fim de conscientizar e tentar reduzir esses casos. Vou iniciar falando um pouquinho sobre a nossa fauna, né? A fauna presente aqui na nossa região, em Minas Gerais, que infelizmente acaba sendo vítima, né, desses casos de atropelamento. Nossa fauna em Minas Gerais: 57% é composto pelo cerrado, 41% Mata Atlântica e 2% Caatinga, né, que fica ali no extremo norte de Minas Gerais. Mamíferos, eu ressaltei 4: lobo-guará, onça-pintada, tatu-canastra e tamanduá-bandeira. Óbvio que tem muitos outros, tem cachorro do mato, tem outros tipos de tatus, como tatu-peba, tem outros tipos de tamanduá, como o tamanduá-mirim, mas eu ressaltei esses daqui só para dar uma exemplificada, tá? Aves: joões de barro, carcarás, tucanos, seriemas. Répteis: cascavel, mas também tem a presença de jararacas, né? Jacarés, como o jacaré de papo amarelo, jabutis e lagartos. Na fotinho aí eu coloquei um teiu. Anfíbios, eu coloquei o sapo-cururu, a perereca verde e a rã assobiadora. Impacto das rodovias na natureza. Dentre os principais impactos que afetam a vida silvestre, todos eles, ou a maioria deles, são ou intensificados ou facilitados pela implementação de rodovias e ferrovias na natureza. Esses impactos, eles iniciam desde o desmatamento, a destruição desses habitats naturais desses animais, mas também as vias que facilitam a chegada de caçadores ou de traficantes de animais silvestres até as matas, que acabam também prejudicando e muito a fauna. Também o som, né, o barulho das buzinas e dos motores dos veículos, eles acabam prejudicando aqueles animais que usam da audição para conseguir perceber um possível predador, para conseguir localizar alimento, para conseguir localizar algum parceiro. Então, e o principal deles, eu deixei por último, mas não menos importante, mas e sim porque a gente vai debater dele até o final dessa apresentação, o atropelamento, né, dessa fauna silvestre. Então, são alguns impactos causados pela implementação de rodovias na natureza. Então, temos aí o desmatamento de áreas e destruição de habitats, já falei bastante dele. Segmentação dos biomas, né? Os biomas, eles muitas vezes são segmentados, são cortados por essas rodovias, porque, na maioria das vezes, quando elas estão sendo elaboradas, elas não são muito bem projetadas para aquela fauna que vive naquela região. Então, essas rodovias, né? Tirando o fato de que não vai ser somente o eixo central ali da rodovia, outras coisas também vão surgindo, as pessoas vão tendo necessidade, então, de um posto de gasolina, de uma borracharia, de um hotel, de uma lanchonete, de um depósito, e assim, né, vai aumentando cada vez mais esse desmatamento, mas ela não é muito bem projetada para aquela fauna. Então, muitas vezes, a fauna presente naquela região, ela precisa fazer o deslocamento de um lado para o outro, seja em período reprodutivo, seja para procurar alimento, e acaba sendo prejudicada com essas rodovias
que cortam aí no meio das matas, né? Aí ou os animais ficam ilhados ou eles arriscam, né, a fazer a travessia, e é quando ocorrem os casos de atropelamento. Via de acesso para caçadores e via de fuga do tráfico de animais silvestres. Como eu disse, né, as rodovias, essas rodovias que cortam a natureza, elas acabam servindo de meio, né, para possíveis caçadores e traficantes de animais chegarem até as florestas e matas que são ainda bastante preservadas e muitas vezes tem animais ali com risco de extinção. E por último, atropelamento de fauna. Vou falar dele ainda durante todo o resto da palestra, né? O atropelamento de fauna é o nosso foco principal na palestra de hoje e tem números assustadores. Matrizes de transporte de carga no Brasil. Eu achei interessante colocar isso daqui, porque muitas vezes nós podemos pensar, eu não tenho nenhuma relação com os números dos animais atropelados, né? Eu não tenho carro, eu nunca dirigi, eu não me lembro de já ter atropelado algum animal, mas é importante a gente lembrar que 80% da nossa matriz de transporte de carga é majoritariamente rodoviária e ferroviária. Então, a gente tem aqui rodoviário 60%, ferroviário 20%, hidroviário 13%, dutoviário 4%, e não aparece um filetinho bem fininho aqui, de tão pequenininho que é o transporte aéreo, que corresponde a 0,5%. Então, 80% da matriz de transporte de carga no Brasil é rodoviário e ferroviário. E, como eu disse, as estradas, elas movem a nossa economia, a gente depende dela. Então, a roupa que nós usamos veio por meio de estradas, o alimento da nossa mesa veio por meio de estradas, os nossos eletrônicos veio por meio de estradas. Tudo, a maioria das coisas que nós utilizamos no nosso cotidiano chega até nós por meio de estradas e nós não nos damos conta disso, né? Então, para o nosso celular estar na nossa mão aqui, ele teve que cortar o Brasil ali por um caminhão, por exemplo. Quantos animais não foram mortos nesse trajeto? A gente não consegue ter essa dimensão, nós não conseguimos imaginar isso, mas nós somos sim contribuidores para os números de animais atropelados, devemos sim tomar muito muito cuidado nas estradas e nos preocupar com isso, tomar medidas para tentar reduzir esses casos, né? Segundo o CBEE, que é o Centro Brasileiro de Estudos e Ecologia de Estradas, cerca de 475 milhões de animais são mortos anualmente nas estradas brasileiras. É um número assustador e que chega até a ser um pouco difícil de acreditar, né? Um número tão grandioso como esse. 475 milhões de animais por ano sendo atropelados nas estradas brasileiras significa que por dia 1.300.000 animais são mortos. E por segundo, 17 animais nas estradas brasileiras. Então, nosso longo dia de 24 horas, a cada segundo dele, 17 animais são atropelados nas estradas brasileiras, e isso é muito preocupante. Você pode estar pensando assim, nossa, mas esse número deve ser falso, né? Porque como que morrem 1.300.000 animais por dia e eu não vejo isso no meu trajeto ali, no meu dia a dia? Porque 90% dos casos são animais de pequeno porte. Então, as principais vítimas desses atropelamentos são pequenos vertebrados. Esses animais, a gente não consegue ver eles assim nas estradas quando eles estão atropelados. À noite é muito difícil de enxergar, durante o dia a gente está em alta velocidade e acaba não percebendo, mas 90% dos registros são animais de pequeno porte, né, como sapos, aves, pequenos roedores e serpentes. As serpentes eu até gostaria de puxar um parênteses, porque elas são animais ectotérmicos, né? Eles não conseguem fazer a temperatura corporal como nós conseguimos, manter a nossa temperatura ali por volta de 36 graus e meio.
Então, se está frio, a gente começa a tremer, os músculos fazem a gente para subir a temperatura corporal. Se está muito quente, nós suamos. As serpentes, elas não conseguem fazer esse controle. Geralmente, elas ficam na temperatura ambiente. Então, elas buscam uma forma de esquentar o corpo, né? De subir e controlar essa temperatura. Por isso que a gente encontra muita serpente em motores de carro e também nas estradas. Então, a estrada fica lá o dia inteiro recebendo radiação do sol, elas ficam ali numa certa temperatura, né? Então, ali no entardecer, no finzinho da tarde, muitas serpentes vão até as estradas, pegar um pouco da temperatura emitida pelo asfalto e fazer aquele controle, né? E acabam sendo vítimas dos acidentes de carros, e muitas vezes nem sequer é um acidente. Muitos motoristas veem uma cobra, seja no acostamento, seja atravessando a rodovia, e passa por cima dela, porque ainda tem aquela visão de que são vilãs, né? Mas infelizmente nós sabemos que não é isso, mas infelizmente ainda é uma realidade no Brasil. Animais de médio porte correspondem a 9% dos casos, né? São 42 milhões de casos, e animais de grande porte, 1% dos casos. São 2 milhões de casos anuais de animais de grande porte envolvendo acidentes de carro. Parece ser um número pequeno, esses 2 milhões, perto dos 475 milhões, que já mostrei anteriormente, mas é importante a gente ressaltar que animais de grande porte têm uma taxa de reprodução, eles têm uma taxa de reposição da espécie muito baixa. E muitas vezes esse número de atropelamento, ele é muito superior a essa taxa. Então, por exemplo, um exemplo de animal de grande porte, tamanduás, onças pintadas, antas, lobo-guará, são animais que o pai e a mãe ficam muito tempo cuidando dos filhotes, ficam anos cuidando dos filhotes, até eles atingirem uma certa maturidade sexual, né, para a reprodução, e os pais também não reproduzem nesse tempo, então demoram 2 anos para esses animais poderem sair e se reproduzirem, e nesse tempo milhões e milhões e milhões deles são atropelados nas estradas. Então, a gente está falando, sim, de um caso de extinção de espécies. A gente está reduzindo drasticamente a população desses animais, e eles não estão, né, naturalmente, eles não estão conseguindo repor esses números. Aqui eu tenho um slide que mostra o número de casos, né, de atropelamento de animais por região, né, nas 5 regiões do Brasil. Então, aqui temos os 475 milhões de atropelamentos. É nítido, quando a gente está olhando nas regiões, que o Sudeste ele tem muito mais casos, muito mais ocorrência, né, do que as outras regiões. E o Norte é a que tem menos registros. IPEA aponta que acidentes de trânsito no Brasil têm custos milionários à sociedade. Quando a gente está falando de atropelamento de fauna, não é só a vida desses milhões de animais que estão em risco, mas também as centenas de pessoas que morrem anualmente nesses acidentes envolvendo animais, nos acidentes de carro. Mais de 1.000 pessoas morrem todos os anos nos acidentes de carro com animais. E, segundo o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, aponta que cada morte no trânsito custa cerca de R$ 785 mil aos cofres públicos. Então, cada pessoa que morre no trânsito tem uma média, né, ali uma média cerca de R$ 785 mil aos cofres públicos. Então, a gente tem um problema que é ambiental, um problema que é social, né, com essas mortes humanas, e um problema que é econômico. E precisa urgentemente ser resolvido, ser amenizado. Agora que a gente já viu esses impactos ambientais nas estradas, que as estradas causam, né, vamos falar o que está sendo feito para mudar isso, ou o que deveria estar sendo feito para mudar isso. Medidas de mitigação são aquelas estabelecidas antes da instalação do empreendimento e visam a redução dos efeitos provenientes dos impactos ambientais negativos gerados por tal ação.
É, as medidas de mitigação, elas são formas de evitar que possíveis acidentes, possíveis mortes, possíveis atropelamentos de animais silvestres ocorram por meio de estudos, por meio de pesquisas e dados. Então, você elabora ali uma pesquisa, vê as regiões que são mais críticas e que tem mais ocorrência de casos de atropelamento e tenta prever aonde pode ocorrer novos casos e evitar casos futuros, né? Então, você aprende ali com os acontecimentos que vem acontecendo e busca evitar, na hora de implementar, por exemplo, uma nova rodovia, uma nova ferrovia, fazer coisas que possam evitar esses casos. Eu deixei aqui dois projetos de lei, né? O projeto de lei 466 de 2015, que fala exatamente isso que eu falei. Eu vou ler aqui, por exemplo, a implementação de medidas que auxiliam a travessia da fauna silvestre, tais como instalação de sinalização e redutores de velocidade, passagens aéreas ou subterrâneas, passarelas, pontes, cercas e refletores. Então, é uma forma de tentar evitar futuros casos, né? Deixei também uma resolução que foi criada para o estado do Paraná, que ela é ainda bem mais completa do que esse projeto de lei, e ela é bem mais complexa, ela vai mais a fundo e realmente tem ali potencial para tentar amenizar esses casos. Eu deixei aqui o link de acesso dela, porque vale a pena ir atrás e ler ela direitinho. Não coloquei ela aqui porque ela é bem maior do que esse projeto de lei, e eu não queria resumir ela, então tá lá ela inteira para a gente ler e aprender um pouquinho sobre as medidas de mitigação e como evitar esses novos casos, né? Passagem de fauna, né? As passagens de fauna são as principais medidas de mitigação tomadas pelos órgãos responsáveis para tentar amenizar os casos de atropelamento de animais silvestres. Quem são os responsáveis pela elaboração das passagens de fauna? São os órgãos de manutenção das rodovias e ferrovias, né? Esses órgãos responsáveis são os responsáveis pela elaboração dessas passagens de fauna. Mas, obviamente, que uma passagem de fauna não é só você fazer um buraco embaixo de uma rodovia e achar que está tudo bem, que vai resolver o problema do atropelamento dos animais. Mas não é só isso. Você precisa fazer toda ali uma análise para saber a região que mais tem a incidência de atropelamento, qual é a espécie que você está querendo que faça essa passagem, né, essa travessia de um lado a outro das rodovias ou ferrovias, e também precisa, ao longo da estrada, fazer ações, por exemplo, cercas que direcionam esses animais a usarem as passagens, senão não adianta, né? Eles passam de qualquer forma, em qualquer região da rodovia. Então, precisa de cerca, precisa também de sinalizações, refletores, redutores de velocidade, para tentar fazer com que os motoristas fiquem mais atentos e que os animais, ao máximo, evitem passar pelas rodovias. Sistema Urubu, né? O sistema Urubu, ele é uma forma de nós, como sociedade, de contribuirmos para aqueles órgãos responsáveis pela elaboração das passagens de fauna e tantas outras medidas de mitigação, é uma forma de contribuir para eles com informações. O Sistema Urubu, uma rede social de conservação da biodiversidade, hoje ela já conta com mais de 25 mil usuários em todo o Brasil e já reúne mais de 100 mil registros de fauna atropelada. No Sistema Urubu, você pode registrar fotos dos animais atropelados. Essas fotos elas são avaliadas por uma banca identificadora. Essa banca vai determinar qual espécie exata se trata. E esses dados, né, dos animais atropelados possibilita que os órgãos governamentais ou mesmo privados que são responsáveis pela proteção da fauna ao longo das rodovias e ferrovias de elaborarem medidas de proteção e saber
quais são, tenho informações, né, em saber quais são as áreas exatas, precisamente, de regiões mais críticas de atropelamento de fauna silvestre, né, que merecem mais atenção. Então, através do sistema Urubu, nós, como sociedade, vamos fazer, por exemplo, registros de animais que encontramos atropelados nas rodovias. Esses dados serão armazenados, né? Uma banca verificadora lá vai identificar qual animal que é, qual espécie que é, já vai chegar no seu aplicativo no celular. Esses dados são enviados para uma central e armazenados. Então, na hora que um órgão, seja ele governamental ou privado, vai construir, implementar medidas de mitigação, vai fazer uma passagem de fauna, por exemplo, eles sabem o local que mais morre, por exemplo, lobo-guará. O lobo-guará tem uma forte incidência de atropelamento em tal região da rodovia tal. Então, ali é uma área de bastante atenção que a gente tem que tomar para tentar reduzir esses casos de atropelamento de lobo-guará naquela região. E é para isso que o sistema Urubu serve. Ele vai contribuir para isso. Aqui a gente tem o QR Code de download do sistema Urubu, tanto para Android, tanto para iOS, e hashtag EcoviaUFLA, é a hashtag do meu grupo. Agora que eu falaria Agora que eu falaria de sorteio, tá, o Alex, mas não faz sentido eu falar só para o senhor, mas agora eu falaria de sorteio, e também isso vai variar bastante, esse final da apresentação vai variar bastante com a faixa etária, né? Se eu for numa escola, não faz sentido eu falar do sistema Urubu, nem posso. Se for numa faculdade, já falaria. Então, isso já vai variar, esse final aqui, esse momento aqui já ia variar bastante. Conquistas. No sistema Urubu, nós temos conquistas. Dentro do aplicativo, você tem um sistema de progresso, que conforme você vai enviando os registros dos animais atropelados, e essas fotos sejam aprovadas e identificadas pela banca, você desbloqueia novos níveis de conquista. Você vai iniciar pelo fofíssimo Baby Boo, que é esse urubuzinho saindo do ovo aqui, que está aqui no canto superior esquerdo. Você vai passar pelos cinco tipos de urubus que tem no Brasil, que é o urubu de cabeça amarela, urubu da mata, o de cabeça preta e o de cabeça vermelha. E por último, né, o urubu-rei, que é o maior das outras espécies, é definitivamente o mais bonito e o próprio nome já fala, né, o poderoso urubu-rei. Então, conforme você vai fazendo os registros dos casos de atropelamento, você vai, nesse sentido aqui, tendo um progresso, né, nas suas conquistas até conseguir o selo de urubu-rei. Para finalizar, eu gostaria de deixar claro que o meu objetivo, o objetivo do meu grupo, não é só falar assim, não vamos mais implementar mais novas rodovias e ferrovias, é isso, não vai haver mais casos de atropelamento, não vai haver mais elaboração de novas rodovias e ferrovias. Pelo contrário, essas rodovias e ferrovias, elas movem a economia do nosso país, a gente depende delas para basicamente tudo. Mas uma coisa é muito importante, a gente tem que entender que os animais eles já estavam lá antes da gente. Então, nós, que somos os causadores, né, de todos esses casos, de todas essas milhões de mortes anuais, devemos buscar formas de proteger essa nossa fauna, que é bastante rica e diversa, e aos poucos a gente está perdendo isso, e o atropelamento de animais silvestres vem contribuindo e muito para isso. Então, a gente tem que compreender o problema, a gente tem que criar medidas de mitigação para tentar evitar, a gente tem que tomar mais cuidado nas estradas, e isso é muito importante, tomar mais cuidado nesses nossos trajetos para a escola, para a faculdade, para o trabalho. E, por fim, só dessa forma a gente vai conseguir amenizar esses impactos que a gente causa na fauna brasileira, né? Então, tomar mais cuidado nas estradas, criar medida de mitigação, compreender o problema, entender que os animais já estavam lá. Isso é a base para
amenizar, né, não acabar com o atropelamento de fauna silvestre, mas amenizar ao máximo esses casos.